Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 2 do livro de Ruth, esse livro incrível que nós temos no cânon bíblico, nos ensinando muitas lições sobre a providência divina e sobre como Deus age mesmo em meio às dificuldades. Você que acompanhou a aula 1, vamos continuar aqui na aula 2, e eu vou te apresentar quais são os tópicos que nós vamos estudar hoje. Nós temos aqui, eu vou dar uma resumida na narrativa do texto, depois nós vamos entender mais sobre o gênero literário que esse livro foi construído, e depois nós vamos nos aprofundar mais no contexto histórico, focando na questão de Moabe, de onde Ruth vem, e das leis do levirato. Então, vamos comigo nessa história. A gente começa o livro de Ruth contando para a gente de uma família hebraica, efraíta, Elimeleque, sua esposa, Noemi, que imigram para Moabe por causa da fome. Lá, seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E nós vamos entender um pouco mais sobre o desdobramento dessa história. A história de Ruth e Noemi é um conto de bondade e devoção humana, transcendendo os limites do interesse próprio ou nacional. A gente sabe que Israel, por ser uma nação escolhida, muitas vezes trilhou o caminho do exclusivismo. E Ruth é um antídoto contra isso. A gente aprende também que é um livro do Antigo Testamento que tem muito sido citado como exemplo perfeito da arte de contar uma história. É uma história muito bem construída e por isso que é tão interessante. No meio de escrituras cheias de guerra, traição entre irmãos e irmãs, com tentativas de genocídio e represálias brutais, cheio de desobediência e infidelidade, o livro de Ruth tem sido visto como uma ilha de tranquilidade, na qual as pessoas geralmente agem bem uma com as outras. O cuidado e preocupação com os outros no livro de Ruth vai além dos limites da responsabilidade humana habitual, permitindo que a providência de Deus abranja uma maior totalidade neste microcosmo da comunidade humana. Esse microcosmo é, então, Israel e aqui seu relacionamento com Moabe. A gente vai aqui estudar agora um pouquinho sobre o gênero literário do texto. É muito importante, quando a gente começa a estudar um livro bíblico, identificarmos qual é o gênero do livro. É impossível interpretar um texto que é narrativa como se interpreta, por exemplo, uma poesia. E a gente tem muitos gêneros na Bíblia. E a gente vai estudar o de Ruth, porque isso é fundamental para uma boa interpretação do texto. A maioria dos críticos da forma do texto chama Ruth de um livro de novela. O que significa? É novela da televisão brasileira? Não. Novela é um título mesmo de um gênero literário. Como que é esse gênero? Esse gênero é uma breve narrativa de artesanato consciente. Ou seja, quando o narrador, o autor, construiu essa história, narrou essa história, ele tinha intencionalidade em alguns assuntos e tópicos do texto. Com começo, meio e fim, a trama se move através de várias cenas para o clímax e resolução. E as ações é que revelam quem são os personagens. Eu falei na aula anterior que a nossa literatura é cheia de adjetivos. Já a literatura hebraica tem muito mais ações que definem quem são os personagens. O que você faz é quem você é. E nós temos aqui esses detalhes do que é um conto hebraico. Esse é um conto hebraico. Ruth é um conto hebraico, ou chamado também de novela, que é essa característica, essa categoria crítica de forma textual que conota
uma combinação de brevidade no relato, mas com uma pluralidade de episódios. Ou seja, o narrador fala de muita coisa, mas de forma sucinta. Ele conta aqui boa parte da história de Noemi, de Ruth, de Boaz, no entanto, de forma sucinta, em apenas 4 capítulos. A narrativa é construída para instruir, advogar e discutir sobre alguns assuntos. O livro de Ruth está em forma de prosa, mas com vários elementos poéticos e rítmicos. Isso faz que a gente compreenda melhor como que esse texto chegou tão longe na história, porque essa forma semipoética, quase que um canto, ajudou o povo de Israel a manter essa história viva. Genericamente, o livro de Ruth se divide em um complexo relato narrativo construído com um enredo típico que sai de um problema ou crise à resolução e, no final, termina com uma genealogia. No gênero novela, existe um elemento de suspense que leva a uma reviravolta inesperada para que a conclusão surpreenda. Tipicamente, a novela descreve não apenas a evolução de um evento, mas também a evolução dos personagens. E a gente segue, então, o movimento da narrativa para conhecer melhor quem são seus personagens. Em geral, essas histórias combinam um interesse por pessoas bastante típicas, mesmo que sejam pessoas importantes, com interesse em assuntos corriqueiros, mesmo quando esses assuntos se tornam bem significativos em escala nacional. Essas histórias têm uma combinação de propósitos. Eles são, por definição, divertidos e instrutivos. Olham para eventos comuns como sendo o cenário da sutil atividade providencial de Deus. Diversão e deleite, paixão e violência caracterizam os relatos humanos combinados com a dimensão divina. Tanto no livro de Ruth quanto de Esther, a gente não tem uma menção de Deus tão pronunciada, mas é através da vida, do movimento da vida e dos personagens que nós encontramos a ação divina. O público dessas histórias é convidado a participar da narrativa e assim ir aprender com a experiência dos protagonistas. As personagens têm uma certa tipicidade e ainda uma certa individualidade. Seus exemplos podem ser prontamente imitados ou evitados, e ainda assim são seres humanos genuínos com características e personalidades distintas. E existe, sim, uma tendência dos estudiosos de traçar os perfis dos personagens bíblicos como unilaterais, ou certo ou errado. No entanto, a história de Ruth mostra que a narrativa bíblica vai muito além disso. Os personagens são complexos, como no caso de Noemi, que, apesar de ser uma pessoa com muita fé em Deus, em alguns momentos pensou sim que Deus tinha se esquecido dela. A gente tira um pouco o peso da dor que Noemi passou, mas Noemi passou por uma experiência muito traumática e trágica. Em busca de comida em Moabe, lá nessa cidade ela perde não somente seu esposo, mas seus 2 filhos. Algo especialmente trágico para uma mulher nesse lugar e nesta época. E assim a gente continua aprendendo mais a importância desse livro através do seu contexto histórico. Qual é o contexto histórico dessa narrativa? Vamos estudar um pouquinho, então, da questão de Moabe e das leis do levirato, que são questões centrais para a compreensão desse texto. Ruth era moabita, fato que é citado pelo narrador bíblico e por Boaz por 5 vezes. Ruth a moabita. E isso acontece não somente no livro de Ruth, mas na genealogia de Jesus em Mateus. É repetido, Ruth a moabita. Por quê? Qual é a origem dos moabitas? Você lembra? Uma história
muito cheia de coisas interessantes, trágicas, complicadas, complexas das relações familiares. Essa história está lá em Gênesis 19, conta de quando as filhas de Ló, ao sair de Sodoma e Gomorra, perceberam que não iam ter herdeiros, algo muito difícil de se aceitar nesta cultura. Então, as duas filhas de Ló resolvem, então, embriagar o próprio pai e engravidar dele. Pensa bem, olha esta história, esta é a origem dos moabitas. E a gente tem aqui Gênesis 19 falando, assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e dele o nome Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Esta é a origem do povo de Moabe. E Ruth vem deste povo. Então, por isso que essa afirmação Ruth, a moabita, é tão repetida no texto de Ruth. A gente tem aqui uma foto de uma artista italiana de Ló e suas duas filhas. Ló passou por coisas muito difíceis e aqui nós temos como surgiu este povo. Como é a região de Moabe? A gente tem um pouco de conhecimento sobre a região de Moabe. Embora a chuva geralmente seja suficiente para amadurecer a colheita, pessoas que moram em regiões elevadas aumentam seu abastecimento de água por meio de cisternas. Muitas delas, usadas nos tempos antigos, estão agora em ruínas. Antigamente, a população deve ter sido muito maior do que a atual. A fertilidade do país, nos tempos antigos, é indicada pelas inúmeras cidades e vilas existentes nessa época e mencionadas nas Escrituras. A terra de Moabe ainda oferece boa pastagem para ovelhas com gado, como nos tempos antigos. Então, nós temos aqui a cidade de Madaba, que hoje é a cidade onde os moabitas viviam. Qual é a cultura do povo de Moabe? Os moabitas eram de linhagem semítica, filhos de Ló, e descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. A principal divindade que adoravam se chamava Quemos, que aparentemente era apaziguado com sacrifícios humanos. Pouco se sabe sobre a história dos moabitas no período decorrido entre a origem deles, lá em Gênesis 19, até o tempo do Êxodo. Mas o que nós sabemos é que eles não adoravam o mesmo Deus de Abraão. Eles tiveram outro rumo e eles então adoravam essa divindade chamada Quemos, um deus cananita. E aí a gente vem entendendo mais sobre a relação de Israel com Moabe. Apesar de estarem em terras muito próximas, a relação deles não era próxima. A gente tem aqui o fato de Ruth ser a bisavó de Davi e uma moabita. Possivelmente explica por que Davi tenha colocado os pais sob a proteção do rei de Moabe quando fugia de Saul. Então, lá em 1 Samuel 22, a gente tem esse relato, quando o rei Davi pediu para um rei de Moabe proteger seu pai e sua mãe. Mas Deus diz para ele, Davi, é hora de sair daí, é um lugar seguro, mas não é um lugar para você. E a gente vê essa distinção, essa bifurcação entre o povo de Israel e o povo de Moabe. A gente tem aqui leis muito duras com relação à separação e à não aproximação de Moabe. Deuteronômio 23, 3 e 4 fala assim, nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora. Por quê? Porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor
nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. É um texto duro. Deus deixando aqui expressamente essa lei para afastamento completo do povo de Moabe. Por que nós estamos ressaltando isso? Porque a nossa personagem aqui, Ruth, é moabita. E ela, então, se casa com uma pessoa de bem, Boaz. E a gente vê aqui para onde que o nosso texto está indo. Uma lei expressa diz, não faça bem nenhum ao povo de Moabe. Por quê? Porque eles tentaram amaldiçoar vocês. E qual é a promessa que Deus faz a Abraão lá em Gênesis 12, verso 3? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é por isso que Deus continua mantendo essa lei em pauta. Fiquem longe dos moabitas, porque todos aqueles que amaldiçoarem vocês serão amaldiçoados. Aqui a gente vê o nível da aliança, da promessa de Deus. Quando Deus fez a promessa com Abraão, essa promessa perdurou por toda a história. E nesta ocasião que Balaão foi contratado pelos moabitas para amaldiçoar Israel, Deus ficou do lado de Israel. E a gente tem aqui essa lei até mesmo pós-exílio. Lá em Neemias 13:1, essa lei de afastamento dos moabitas permanece. Lá na Jerusalém nova de Neemias e de Esdras, a mesma lei é dita. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Uma lei que deixa bem claro, Moabita e Israel não é para estarem no mesmo lugar. Imagina construir uma família com uma moabita. É disso que a gente está falando, dessa relação entre os dois. A gente vê aqui em Isaías 25, 10 e 11. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, em Israel, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Então pensa nessa metáfora que o texto traz. Um nadador fazendo os movimentos com as mãos para ir para frente. As mãos são hábeis, mas Deus vai interromper a continuação e o movimento de um nadador. É como se Deus segurasse a cabeça de Moabe. E apesar deles serem muito habilidosos, não conseguiriam nenhum progresso. Essa é uma verdade muito dura. Tudo no contexto da aliança que Deus fez com Israel. Eu vou abençoar quem abençoar você, mas será amaldiçoado todo aquele que amaldiçoar a vocês. E nesse contexto, a gente precisa entender um outro ponto do livro de Ruth, que é a questão do levirato. O que significa isso? Você pode encontrar aí na sua Bíblia várias palavras que no original é a mesma coisa, que é a palavra Goel. Já ouviu falar? Goel, vingador, ou aquele que redime, ou parente. Então a gente tem aqui alguns textos que mostram mais sobre a questão do levirato. O primeiro que a gente vai ver está lá em Gênesis 38,
que conta da história de Judá com seus filhos. Existia uma mulher chamada Tamar que se casou. Este esposo dela acabou falecendo. Então, na lei do levirato, ela teria, então, a oportunidade de se casar com o irmão mais novo do seu esposo falecido. Só que, ao acontecer isso, este esposo também morreu. E Judá, o pai dos meninos, falou: olha, você já matou 2 dos meus filhos, o terceiro não. Então, Tamar pensou numa estratégia. Vou ficar escondida como uma prostituta no caminho. Eu sei bem como meu sogro é, ele vai passar e vai querer o serviço. E foi exatamente isso que aconteceu. Tamar, então, engravidou de Judá. Aquele homem, aquele sogro que não cumpriu a lei do levirato, que dizia que se a mulher estivesse viúva, deveria casar com o irmão mais novo. E Selá, o último filho de Judá, tinha idade suficiente para casar com Tamar, mas o seu pai não permitiu. E isso foi considerado injusto pelo Senhor. Então, nós temos aqui essa história em Gênesis 38. E a conclusão de Judá, após descobrir que era o pai da criança de Tamar, a quem ele estava julgando e quem a ele já estava propondo colocar fogo nela, ela então revela que ele era o pai. E o texto fala: ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter-lhe entregue o meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. A história de Tamar é chave para a gente entender a lei do levirato. Essa lei que era comum em outros lugares do antigo Oriente Próximo. A gente sabe que essa é uma lei que é repetida no texto bíblico em vários lugares. Deuteronômio 25, 5 a 9, deixa bem claro o que os irmãos de alguém que morreu devem fazer. O texto fala: se 2 irmãos morarem juntos, que pode ser interpretado como na mesma região ou na mesma cidade, e um deles morrer sem deixar filhos, e a sua viúva não se casará com alguém de fora da família, o irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome de seu irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Levirato era uma coisa séria. Então, se esta mulher não recebesse, então, esse casamento do irmão mais novo, ela poderia fazer isso em praça pública. Ou, como o texto fala aqui, no portão da cidade, onde se realizavam, então, todos os juízos e o comércio também. Todos os anciãos, os representantes das famílias, vinham à porta da cidade para julgar tanto o valor das mercadorias, como também questões familiares que precisavam de juiz. O texto aqui fala cuspir no rosto, mas essa fraseologia em hebraico tem a ver com cuspir em terra em frente. Então, não necessariamente ela teria que cuspir no rosto do seu cunhado, mas cuspir na frente de todo mundo em terra, dizendo de que ele não estava cumprindo o seu dever. Por que isso? Primeiro, em Israel, tanto o seu nome quanto as suas propriedades de sua família são muito importantes. No Ocidente, nós
trabalhamos no eixo certo e errado, tempo e dinheiro. Mas no Oriente Médio, esses não são os valores. Os valores principais são honra e vergonha e terras, família, são o centro dessa sociedade. Então, alguém morrer sem ter descendentes era como não somente a existência física dele deixasse de acontecer, mas a sua história, o seu nome, a sua dignidade, sua honra. Por isso a lei do levirato. Desta forma, o povo de Israel conseguia manter os nomes dos seus familiares, a lembrança, a herança, o legado dos seus patriarcas. Mas é importante destacar aqui que não era uma obrigatoriedade o levirato. Apesar dessa cena pública de rejeição, uma cena constrangedora, havia possibilidade disso acontecer. Ou seja, o irmão mais novo poderia escolher se gostaria de, então, levar à frente o nome do seu irmão mais velho ou não. E é isso que faz a história de Ruth ainda mais interessante. Porque Boaz, como seu Goel, o seu vingador, a pessoa que redimia a família, escolheu, sim, cumprir os seus deveres, o que não era uma obrigação, apesar de ser extremamente recomendado nessa sociedade. A gente vê aqui que a história de Ruth tem 3 pontos muito importantes. O primeiro dele é o casamento. Também existe o tema da redenção e da herança do levirato. Essa combinação só se encontramos na história de Ruth. Apesar de termos vários textos sobre o levirato, sobre o Goel, na história de Ruth isso se concretiza com a questão da herança de propriedades também e com o casamento. Nem sempre o Goel tinha que cumprir com todas essas responsabilidades. Ele poderia casar com a mulher, mas não necessariamente herdar as suas propriedades. Ele poderia também trabalhar com a questão das propriedades, mas não com o casamento. Mas a forma completa de que essa sociedade fazia para proteger tanto as famílias quanto a honra e a história, o legado de alguém que tinha morrido, era através do cumprimento da lei do levirato. Haviam versões semelhantes da lei israelita do levirato em outros povos, como na Babilônia, na Assíria. Os hititas, os núzis e os ugarites também apresentam em sua história versões parecidas da lei do levirato, de forma a proteger as famílias e os nomes, os legados daqueles que tinham morrido. O pano de fundo para a gente entender melhor a história de Ruth é a gente entender essa instituição do levirato no Antigo Testamento. Quais eram, então, os deveres do Goel, do vingador de sangue, daquele que iria redimir a família? As obrigações do Goel incluem o dever de redimir o parente da escravidão, se este tivesse sido obrigado a se vender como escravo, recomprar a propriedade de um parente que teve que vendê-la por causa da pobreza, ou vingar o sangue de seu parente, casar-se com a viúva de seu irmão, se esse não tivesse filhos para transmitir o seu nome, e receber a restituição se o parente ferido tivesse morrido. Nós temos aqui os versos que mencionam esses deveres do Goel. Goel, palavra hebraica que significa redimir, agir como parente redentor, vingar, resgatar, fazer a parte de um parente. Essa era uma instituição muito importante para a família israelita. Mas não havia apenas um tipo de Goel. Nós encontramos no Antigo Testamento 3 tipos. Existia, então, o Goel que trabalhava para a redenção de uma propriedade. Então, propriedade no Oriente Médio não é algo que você simplesmente vende, troca. Não é algo de família, de gerações. Mas, pela pobreza, às vezes era necessário emprestar a terra.
vinha então o Goel e resgatava essas propriedades. Existe também a possibilidade do Goel fazer a redenção de uma pessoa. Então, em Levíticos 25, 47, fala sobre isso. Eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia aí em Levítico 25, verso 47. Fala assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, o teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Olha que coisa incrível! Havia, sim, a instituição da escravidão na época de Israel no Antigo Testamento. No entanto, o Goel, o irmão, poderia resgatar essa pessoa que, por algum motivo de necessidade, tinha se vendido como escravo. E existia também o Goel que fazia a redenção de sangue, ou vingador de sangue. Então, se alguém da sua família fosse assassinado, você, como irmão Goel, poderia então fazer essa represária, também matando o assassino, e você fugia para uma cidade de refúgio. E ali você poderia viver a sua vida inteira sem ser punido pela sociedade, porque você fez uma vingança de sangue. Então, esses são os tipos de Goel que nós encontramos na Bíblia. Então, aqui nós já falamos sobre isso, a redenção de uma propriedade, a redenção de uma pessoa ou a redenção de sangue. Não há dúvida de que, de acordo com Deuteronômio, o propósito do levirato era dar um filho ao morto, mas parece evidente que os descendentes, especialmente os filhos em Israel, foram vistos como aqueles que guardam na memória o nome de um pai. O nome é muito importante. E quando você tinha um filho, você estava perpetuando o seu nome. A pessoa que não tinha descendentes, o texto bíblico às vezes fala de ter o nome extinto da face da terra. E o Goel impedia que isso acontecesse. A gente tem aqui também, em Gênesis 48, 5 e 6, fala de uma adoção de Jacó, de Efraim e Manassés, os dois filhos de José, nascidos no Egito. Esse privilégio é restrito aos dois filhos, e a descendência nascida depois deles será a sua. Serão chamados pelo nome de seus irmãos em sua herança. Em outras palavras, filhos nascidos mais tarde não formam tribos próprias, com herança especial, mas será incorporada a Efraim e Manassés. Aqui parece que ser chamado pelo nome inclui ser feito participante da herança. Então, nós temos um exemplo aqui bem prático do que era a lei do levirato na prática. Quando alguém era um Goel e tinha um filho, o filho não era, na verdade, filho dele, mas daquele a quem ele estava redimindo. A gente tem aqui também Números 27, que também fala sobre isso na história das filhas de Zelofeade. É uma história incrível de umas meninas que estavam muito chateadas porque elas não iriam receber a herança e nem o nome do pai delas. Então elas vão até Moisés e pedem para que ele reveja então esta lei. E Deus então orienta a Moisés que sim, elas receberiam então a herança do pai delas, que estava sendo direcionada para os tios delas. Mas Deus então, em cuidado e amor com essas meninas, permitiu que após essa história, meninas também recebessem herança quando não tinham irmãos homens. A gente tem aqui o entendimento que o dever do levirato implicava em um sacrifício de amor. Parece boa, assim, é legal a ideia de que o homem iria receber a esposa e os bens do seu irmão.
Mas como ele não tinha o seu nome perpetuado, e sim o nome do irmão é que era, muitos homens não achavam isso uma boa ideia. Então, ser um Goel, trabalhar com a lei do levirato, envolve amor. E é isso que a gente encontra no livro de Ruth. Pelos exemplos de Onã e também em Ruth, onde um dos seus parentes tinha recusado ser o Goel de Ruth, bem como na cerimônia pela qual o irmão que recusava ser um Goel é envergonhado, temos a confirmação de que alguns em Israel não eram adequados a esse sacrifício de amor. Tais responsabilidades poderiam ser rejeitadas onde o amor havia esfriado. No entanto, devido ao estreito vínculo de parentesco que unia o clã israelita, a lei do levirato era um dos fundamentos concretos pelo qual a lei do amor era exercida dentro da família israelita. O levirato tinha em vista, então, a criação de descendentes para o falecido, mas, além disso, foi concebido para evitar a alienação desta família na sociedade. Essa era uma lei do amor, era uma lei de preservação, tanto da memória daqueles que tinham ido, como também das famílias, das esposas, das mulheres, daqueles que poderiam ser desamparados quando enfrentavam um luto de um esposo ou de um pai na família. Esta é a lei que a gente encontra aqui no Antigo Testamento, que sempre foi sobre o amor. Não existe polaridade entre lei e amor. Às vezes nós falamos assim, Deus é amor, mas é justiça. Como se amor e justiça fossem adversativos entre si. Deus é amor e justiça. E a lei de Deus no Antigo Testamento é sobre amor e justiça ao mesmo tempo. Em Deus habitam concomitantemente justiça e amor. Por isso, nós não precisamos polarizar esses dois conceitos, porque eles são causa e consequência da mesma coisa. Isso nós aprendemos com a história de Ruth. A nossa aula acaba por aqui, mas eu te convido para o nosso terceiro encontro, onde nós vamos focar em cada capítulo da história de Ruth.